mundo afora, tudo agora, a beleza é curiosa, a conquista faz história. Nem vou falar do amor que nasceu em seu coração, pra quem quiser, ela é assim, é questão. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Questão de Mulher. Toda semana abordamos temas totalmente diferenciados, como moda, saúde, tendências, qualidades de vida e muita música. Uma vez por mês, dicas de dança do ventre. Todo o segredo e o sucesso de uma arte de mais de 5.000 anos e todos os seus benefícios. E hoje o programa Questão de Mulher volta de férias com muito astral. Tem uma convidada hoje especial. Antes de falar da minha convidada especial, eu gostaria de estar dando um recadinho muito importante. No dia 23 de janeiro, nós estaremos apresentando em São Paulo um mega evento, Garota Cameraca Verão 2011. Esse evento está inesquecível. Organizado por Kátia Rebedeck, é um desfile show com diversas grifes. Será no Bar Metrópolis, em São Paulo, coração de São Paulo, na Avenida Paulista, 2668. Garota Cameraca Verão 2011. No dia 1º de fevereiro, o programa Questão de Mulher comemora um ano de programa. É óbvio que nós iremos comemorar. Onde nós iremos comemorar? No Maeva, com o ícone da música árabe, cantor Tony Mosaic e grandes bailarinas. E você é o meu convidado especial. Anota na agenda, por gentileza, não esquece, dia 1º de fevereiro, todos no Maeva. Depois eu passo mais detalhes, valores é pequenininho, cabe com certeza no seu bolso, e também o endereço, passo tudo bonitinho para vocês logo mais. Agora vamos falar da minha convidada especial. Ela é espiritualista, estuda magia há vários anos e veio falar um pouco sobre o universo mágico e maravilhoso. Eu estou falando de Cristiane Gimenez. Boa noite, tudo bom, Nete? Boa noite, que delícia, maravilhosa. É uma honra ter você aqui no programa Questão de Mulher. Abençoado seja o seu programa, aos telespectadores também, né? Trabalhar magia é trabalhar a vida, é trabalhar a sua própria alma, a sua própria espiritualidade. E a gente tem que começar a tirar essa imagem de que bruxo é algo negativo, né? Ai. De que bruxo é algo que faz o mal, que são pessoas que vêm para trazer maldade, né? Que vai costurar o nome na boca do sapo. Ai! Não temos isso. Por isso mesmo, eu não quero que você nem pisque, porque vamos iniciar o ano bem. E para iniciar o ano bem, claro que eu tinha que trazer a Cristiane Gimenez. Porque para entender a energia, para trabalhar o sucesso, nós precisamos entender essa energia, não é verdade, nós precisamos entender o que ocorre no nosso universo, né? Porque você só consegue o sucesso, você só consegue a prosperidade, você só consegue a abundância a partir do momento que você sabe o que você é, quem você é, da onde você veio, por que você gosta de vermelho e não gosta de azul. Olha, e o assunto, percebe-se, é vasto, porque ela não é brincadeira não, é taróloga, numeróloga, que mais? Bruxa. Estudo anjos também. Aí fala, bruxo não estuda anjo, estuda, eles são guardas, eles são guardiões. Tudo você precisa, para entender, você precisa estudar. Estudar muito, né? O estudo é algo constante, é algo que não acaba, é algo que nunca termina. Perfeito. Então trabalhar a magia, trabalhar o estudo constante. Você é um eterno estudante. A vida é um eterno estudo, né? Nunca se sabe tudo. Na vida você estuda constantemente, você nunca sabe tudo, cada dia você está aprendendo. Você aprende com o seu entrevistado, você aprende com o tiozinho da rua, você aprende com a criança, então a gente está sempre aprendendo com as pessoas, né?
Perfeito. E nós temos uma promoção para você imperdível. Para você, que é o meu convidado de honra, todos que enviarem um e-mail vão estar participando, vão ganhar um presente. Eu posso estar oferecendo um presente para ele? Você me permite, Cris? Pode. Então, todos os meus lindos convidados internautas vão estar concorrendo ao mapa kármico. Isso. E para estar concorrendo, você precisa só responder a seguinte pergunta: por que você merece mudar a sua vida em 2011? Porque você merece mudar a sua vida em 2011. Nós vamos estar acompanhando os e-mails. Quem vai estar selecionando é a Cris. Para você ter ideia, quanto que custa mais ou menos um mapa kármico? A média de mapa kármico, dependendo do que a pessoa quer dentro de um estudo, ele pode variar entre 150 e R$1.000. Entendeu, né? Só no questão de mulher. Para que eles conheçam um pouquinho mais do seu trabalho, vamos começar, vamos falar um pouquinho sobre você. Como tudo iniciou? Pois é, você vê, dizem que o que tem que ser já nasce, né? Eu sou a esquisita da família. Ai, ou será que é normal? Eu digo que eu sou normal, né? Eu falo que quando Deus disse assim, faça-se a luz, eu nasci, né? Ai, amém. É uma coisa bem, né, assim, né? Bem humilde. Então, o que acontece? Eu sempre gostei dessa parte espiritualista. E eu ficava imaginando como eu poderia trabalhar isso, né? Então, eu estudei Umbanda, eu estudei um pouco do Candomblé, estudei várias religiões. Perfeito. E durante a minha infância, meus pais eram espíritas, então eles acabavam frequentando vários ambientes Então, esse seu lado bruxa vem de antepassado. Vem de antepassado. A minha avó era conhecida Então, é um legado. É um legado. Minha avó era conhecida como a Maria Feiticeira, né? Mas assim, era uma coisa que eu descobri também há muito pouco tempo. Que até então eu não sabia. Eu falava assim, nossa, eu sou a única esquisita da família que veste, que trabalha com isso, que faz. E na realidade eu descobri que a minha avó também tinha um quê nessa parte. Então o que acontece? A partir daí, durante um bom tempo, como a maioria das famílias brasileiras, eu acabei entrando muito forte na Igreja Católica, né? Perfeito. Fui catequista durante vários anos. Acredito! Mais de 15 anos catequista. Fui líder de Pastoral da Juventude, militei na Pastoral da Juventude. Nossa. Dei aula em movimentos de alfabetização de jovens e adultos. Ou seja, até você se encontrar. E esse reencontro, ele se deu quando eu estava trabalhando numa empresa, aquela coisa assim, bem, sabe, já estava entediada da empresa, e resolvi que eu queria fazer algo diferente. Como eu sempre gosto desse tipo, dessa coisa esotérica, eu falei pro meu marido assim, vamos montar uma barraca na feira? Uma feira de comida normal. Certo. Aí fomos lá e comprou um monte de anjinho, gnomo, essas coisas. E aí, quando a gente começou a vender, chegou umas pessoas e falavam assim, eu queria uma pedra pro amor. Eu falava, putz, que pedra é pro amor? Eu queria uma pedra pra isso. Aí eu falei pra ele assim, eu não posso vender uma coisa que eu não conheço. Então eu vou procurar um curso. Perfeito, e acabei encontrando uma escola de magia mesmo, né? Meio de Hogwarts. Meio coisa Harry Potter, meio Hogwarts. Que delícia. As roupas também. E as roupas. E aí tava na semana seguinte, ia ter um ritual de lua cheia. Quando eu entrei no ritual, eu falei, aqui. Achei. Você encontrou. Achei. Me encontrei. E a partir dali não parei mais. Eu estudei realmente a parte de cristais, né? Estudei tarô, estudei energia, me especializei em numerologia kármica, que é esse mapa kármico que você está oferecendo. Certo. E depois, a partir dali, eu comecei a dar aula, comecei a fazer atendimento, comecei a aplicar terapia. Então, quer dizer, hoje em dia, eu aplico terapia, eu atendo com tarô, eu atendo com numerologia, eu atendo também com terapia aos anjos, com autoconhecimento aos anjos. Meu Deus, olha quanto conhecimento. Faço rituais também. E participo de vários eventos, participo de várias feiras, participo do movimento interreligioso, né? Porque não é só os umbandistas que são discriminados. Os bruxos são muito discriminados e poucas pessoas acreditam que os bruxos existem. Né? Por isso que eu trouxe a Cris no programa Questão de Mulher, porque infelizmente existe ainda muito tabu e há muito paradigma a ser quebrado, porque as pessoas infelizmente colocam esse selo, bruxo é má. Bruxo é mau. É verdade? Bruxo Um bandista faz macumba. É assim. Aí a gente já tem que começar por aí, né? O que é a macumba?
O que é macumba? Macumba, na realidade, é um instrumento musical da África. É o nome de uma banda? É o nome de um instrumento musical. Jura? Quer dizer, então se caracterizou o macumba como algo negativo, mas na realidade, aqueles ritos, a palavra macumba, a raiz dela significa um instrumento musical. É positiva. É positivo. Impressionante. E quem diz, aí você me diz assim, mas eles fazem o mal? Eu quero que alguém me explique claramente o que é bem e o que é mal. O que é o bem? O que é o mal? Mal é você prejudicar alguém em prol de um objetivo seu. E isso será é mal? que você, supostamente ao prejudicar alguém, você não está sendo instrumento de outro alguém para aplicar a lei do retorno? Então não existe o bem e o mal? Não existe. Ah, meu Deus. Quem me garante? Quem me garante que a pessoa, vamos supor que assassinou outra, é negativa? Aquele que foi assassinado, será que ele não plantou aquilo? Será que ele a lei da volta, a lei da da ação volta, e reação. a lei da ação e da reação. Aí você fala assim, mas ele é perfeito, ele é bom, um trabalhador, é um pai de família. Agora, mas existem outras encarnações, existem outras reações. E você traz esse karma com você. E você traz esse karma com você. Mesmo você sendo, vamos supor, eu sou uma pessoa do bem, não consigo matar nenhuma barata. E é hoje, verdade. né? Hoje você não mata barata, né? Antes as baratas... Aí depois ela fala, Mas eu trago esse karma, então automaticamente, mesmo eu fazendo bem nessa vida, eu trago esse karma e eu vou pagando aos poucos. Você só quebra a linha do karma, você só quebra a linha da ação e da reação quando você entende assim, por que eu tô passando por este fato, por essa situação, por um ponto X. Quando eu entendo esse ponto X, eu consigo mudar essa energia, então eu consigo mudar a lei. Fora isso, você não tem como. Nós somos que nem cordeiros andando pro matadouro. É verdade. Tem pra onde ir? É assustador. Agora, por isso que precisa estudar. Você fala assim, mas eu não acredito em reencarnação, eu não acredito em nada disso. Como que você me fala, então, da empatia e da antipatia natural? Impressionante. E quando você encontra uma pessoa que você gosta, entre trilhões de homens no mundo, por que você foi se apaixonar por ele? Não, tem os milhões. Lindos olhos do meu maridinho. Mas o que te chamou a atenção, quando você olhou nos olhos dele, não teve algo que te chamou a atenção? Isso algo que te reconheceu? Que você falou é algo assim, é a minha vida pessoal, é impressionante ela tá mencionando, porque eu fui noiva antes 4 anos e tinha certeza que aquele não era o homem. Apareceu essa pessoa maravilhosa na minha vida, e em 6 meses eu sabia, eu queria casar, ter filhos, e era essa pessoa realmente escolhida. É algo impressionante. Porque as almas, elas se reconhecem pelos olhos. É o olhar que te faz reconhecer uma pessoa. Então, quando eu tenho uma pessoa que já compartilhou momentos comigo, que já compartilhou outras encarnações, que já compartilhou um momento de espiritualidade, é através dos olhos que eu reconheço essa pessoa. É o olhar. Por quê? Porque de encarnação para encarnação tudo muda, menos a forma de você olhar. Você pode mudar a cor dos olhos, você pode mudar o corpo, você pode mudar tudo. Mas a forma de você olhar, não. Por isso que tem o dizer, olhos, espelho da alma. Sim, os olhos são espelho da alma por causa disso. Porque o seu espírito é eterno, o seu corpo não. O seu corpo é efêmero. Mas o seu espírito é eterno. E a partir do momento que eu trabalho essa espiritualidade, que eu trabalho essa linha de ancestralidade, de reencarnações, eu entendo que eu estou constantemente ligada a tudo e a todos. Então todas as pessoas que estão à minha volta, tudo aquilo que está à minha volta, nada mais é do que uma reação da minha energia. Todos somos, então, uma grande teia. É uma cadeia. Por que um é rico e outro é pobre? Deus é doido? Porque ele faz um pobre e outro rico. A Cris é tudo, adoro mulher porreta. Por quê? Eu fico pensando, por que ele fez um pobre e outro rico? Verdade. Ele é pai, não é pai? E ele é um pai que ama mais um do que o outro? Que danado de pai é esse? E oportunidades? Então, você vê que tem pessoas que parecem uma estrela, que ela brilha, que onde ela coloca a mão vira ouro. E tem gente que se mata a vida inteira e não consegue comprar um pão de cada dia. Como que você explica isso? Tem que ter uma essa reação. Balança. Tem que ter uma lei, tem que ter alguém que rege tudo isso.
tem que ter uma situação que coloque a pessoa dentro do caminho dela. Por que seu espírito consegue ter mais discernimento e não? Por que hoje em dia você pega uma criança de 10, 11 anos e a astúcia, a fala, o raciocínio dessa criança não tem nada a ver com a nossa infância? Nem compara. Nem se compara. É verdade. Daqui uns dias a criança vai nascer com o dente já falando da barriga da mãe. De tão evoluído que tá. É verdade. Porque o espírito ele vai evoluindo. Então ele não tem mais necessidade de passar tantas privações. Aquelas privações vão diminuindo. Até que todos cheguem a um determinado patamar. Né? E que é essa coisa de libertação do karma, que é essa coisa. E não karma, como a gente costuma ver em algumas linhas religiosas de pensamentos, que é o karma negativo, que diz assim que tudo que você está fazendo aqui é castigo e você está pagando. E você vai pro inferno, não. Você vai pro céu. Inferno. Você quer ver o inferno? Ai, meu Aí Deus. você fala assim, se você não obedecer a Deus, você vai pro inferno. Isso. Aí eu volto à pergunta. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tudo fez, ele tudo criou. Então ele criou o inferno. E tudo que está nele é de Deus. Então ele está lá presente. Então se eu tiver comunhão com ele, mesmo no inferno eu vou estar bem. Então é indiferente o céu e o inferno? É o seu estado de espírito. Quantas pessoas você não vê no dia a dia falando assim, nossa, estou vivendo um verdadeiro inferno. Aí você dá 2 passos contra a outra e fala assim, meu, eu tô tão feliz. Então o inferno seria paraíso. aqui na Terra mesmo? Aqui é a Terra. O seu momento agora, você é a glória faz o próprio inferno de Dante. Perfeito. Porque quando você morre, o que acontece? Enquanto nós estamos encarnados, a matéria. a matéria com bloqueio. Perfeito. Agora, quando você não está mais, quando você passa por desencarne, você não tem mais o bloqueio da matéria. E nós temos algo que chama de teletérica. Essa teletérica se rompe. Então, a linha de passado, presente e futuro não existe mais. Então, aquilo que você comeu dia 3 de julho de 1981, você vai lembrar. Então, o que acontece? Você brigou com o João. Você nem lembra da mágoa que causou no João e toda a consequência que aquilo teve. Mas ao seu desencarne, como você não tem mais o invólucro carnal e não tem mais a teletérica, você vai se lembrar de tudo. Então, quem te tortura não é um demônio, porque demônio não existe. Nós somos demônio. Nós os torturamos. É a mesma coisa de você virar de repente... Por isso que fala, nossos demônios estão nossos atormentando. Demônios estão atormentando. É a mesma coisa. Você tá de mau humor porque você pegou a marginal, porque aconteceu alguma coisa na sua vida. Aí eu cheguei e falei assim, ô Nete, me dá essa caneta. Você fala, me manda pra aquele lugar para a caneta. Aí quando você acalma, você vira assim e fala assim, mas por que eu falei aquilo com a Cris? Minha mãe foi tão rude. Aí você fica se atormentando. Por causa de uma situação que às vezes eu nem liguei. Mas a sua cabeça, aquilo causou algo. Então você está atormentada, eu não. Porque, claro, você não está com peso na consciência. Exato, mas a sua consciência está pesada. Perfeito. Então você vive no inferno, não é? Perfeito. Por que muitas vezes o marido consegue perceber que a mulher está traindo ou vice-versa? Porque a consciência pesou. A hora que ele pegou um segundo, ele falou assim, mas será? Acabou. O outro lê a energia na hora. Não tem coisas que você fala assim, eu não sei te explicar por quê. Eu sinto, eu acho, eu preciso. Ou situações As situações, você não explica, mas você toma determinadas atitudes. Porque o nosso espírito, ele sabe. Ele sabe o que é melhor pra você, ele sabe o que é melhor pra mim. Mas isso fica adormecido por quê? Porque nós é que não damos abertura. Hoje em dia, o que você tem? No tempo do esse papo vai longe. Nossa, quando surgiu, meu Deus. Nos tempos antigos ali, quando a gente não tinha tanta tecnologia, como é que você se conectava? Você tinha mais contato com o outro, né? O vizinho fazia o bolo e levava pro outro. As pessoas, elas se davam Feliz Natal, Feliz Ano Novo, elas se pegavam Era na mão. mais unida. Isso, existia a coisa do toque. Né? Eu sou muito. Então existia o toque. Hoje em dia você não tem isso. Esse Natal eu tava pensando, antigamente eu comprava uma média de 50, às vezes 200, 300 cartões de Natal. Mandava para as pessoas pelo correio, algumas eu entregava. Porque agora, com a tecnologia avançada... Você manda por onde? Pelo Orkut, pelo MSN, Facebook. pelo e-mail, Facebook. Então você não tem mais. Então eu conheço muito mais a vida das pessoas pelo Facebook, mas tem gente que eu nunca vi na minha vida. E algumas eu nunca vou ver na minha vida. Verdade. Mas quando você vê a pessoa... Por exemplo, eu tenho uma que ela praticamente todos os meus status do Facebook, ela comenta.
Ela vai lá, comenta no Facebook e tal, ela manda e-mail. Carinho, né? Mas eu descobri há mais ou menos 2 semanas que ela é uma das pessoas que vai em todos os meus rituais. Ai, E ela acredito, nunca chegou Cris. perto de mim pra perguntar. Assim, Que humilde. então você vê, que A engraçado. humildade. Ela não. Mas por que ela não chegou perto? Timidez. Por que ela não abraçou? Vergonha. Porque Entende? tem Não tem mais seres um- humanos, nem todos são comunicativos como nós. Tem pessoas, infelizmente, que ela se retrai. Ela tem vontade, mas é tão tímida ao ponto de se retrair. Você sabe o que é timidez? O que é timidez? Vergonha de si mesmo. Autoestima baixa. Sem vergonha de ser você. Então eu olho você dançando e falo assim, eu não sei dançar, eu não quero dançar. Eu sou tímida pra dançar, né? Você adoraria estar ali pulando, brincando, dançando. Mas você tem tanta vergonha de si, você tem tanta dificuldade de se aceitar que você não consegue se ver ali naquela situação. Então você se retrai. Aí nós começamos a ter o início das benditas, né? Depressão, síndrome do pânico, síndrome disso, síndrome daquilo. Falta de contato, falta de carinho. E o que Uma falta criança- com o ser humano é isso, porque às vezes o ser humano, infelizmente, eles são dotados de qualidades, de defeito, tem N sentimentos. As pessoas também, tem muitas pessoas que falam, te adoro, e te abraça, e faz de tudo com você. Você vira as costas, ó, Faca nas costas. faca. Só nas que costas. você percebe, se você pega uma criança recém-nascida e ela não tem nenhum tipo de contato com a mãe, ela se torna uma criança mais difícil de lidar. Verdade. Porque é necessário, nós necessitamos, alimenta a nossa energia o abraço, o carinho, a palavra de conforto. Isso alimenta o espírito. Verdade. Isso te dá força. Faz você crescer. Quantas evoluir. vezes uma pessoa não sai de uma situação complicada porque escutou uma palavra, porque recebeu uma mensagem, porque, sabe, porque N verdade. porquês. Eu Verdade. vejo isso no Orkut. A maioria das mensagens que eu mando pelo Orkut, pelo Facebook e tal, eu mesma que escrevo. É raro eu pegar frase ou Eu mensagem de alguém. odeio, exato. Sou eu que escrevo. Então, às vezes a pessoa me responde, nossa, você leu o que eu tava pensando, nossa, você parece Captou a parece que minha você energia. você sabe o que eu tô vivendo. Então, eu acabo sendo um instrumento dos anjos, do universo, daquilo que me comanda, para que aquelas pessoas, elas entendam o que está acontecendo na vida delas. E às vezes aquela palavra que eu dei é a resposta exata para que ela mude de direção, para que ela não caia no buraco. Porque a nossa educação, ela diz o quê? Eu tenho que ser caridoso com o outro, eu tenho que ser bom com o outro. Mas ser bom com o outro, muitas vezes, é dizer não. Cala a boca, fica quieto, É para. falar a verdade. Falar a verdade, né? Ser para. verdadeira. Para, você tá sendo burro. Para, não vai dar certo. Para, pensa de novo. Não é você abraçar, E tá fica tudo passando a lindo. mão. É verdade. Eu falo, você tá numa situação onde você caiu num buraco. Aí eu tô passando. Aí eu vou lá e viro pra você e falo assim, Nete, olha, tem essa corda, amarra na cintura que eu vou te puxar e vou te ajudar. Aí você fala, não, não quero, eu quero que você esteja aqui comigo. Aí eu vou lá na minha caridade e desço. São 2 pessoas dentro do buraco. Como que uma vai ajudar a outra? Você pode me dizer? Não tem como. Olha como Então- nós somos leigos. Eu tenho muito o que aprender. Então até Mas nisso a gente tem que adorei. pensar. Verdade. Porque se eu joguei a corda e a pessoa não quer ajuda, ela não quer ajuda. Ela vai Então se afundar. eu tenho que seguir meu caminho. respeitar. E respeitar a vontade dela naquele momento. Naquele Perfeito. momento, ela não está preparada, ela não está adequada a andar comigo. Para receber essa ajuda. Nós, como comunicadores, você comunicadores, como comunicadores, como representantes, como líderes espirituais, tudo isso, nós temos a obrigação Uma de missão. estar abertos a quem queira ajuda. Mas isso não significa que todas as pessoas que nos procuram estão preparadas para andar ao nosso lado. Existe uma Concordo. diferença entre eu te ajudar, eu te dar uma palavra, eu te auxiliar e colocar você para andar do meu lado. Às vezes não é o momento, não é a hora. Então, o que faz eu distinguir o meu momento certo do meu momento errado ou não propício? É respeitar o É o próximo. meu próprio autoconhecimento, o meu autoconhecimento. Eu me respeitar em primeiro lugar. Se eu não estou bem, se eu não me amo, como eu posso dizer pra você assim, Nete, eu te amo? E eu bato nessa tecla Como? toda vez no Aí eu viro pra programa. você e falo assim, me empresta 100 mil reais.
Mas você não tem 100 mil reais. Como que você vai emprestar? Então eu vejo pessoas que falam assim, eu amo o mundo, eu faço caridade, eu dou bondade, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí eu pergunto pra ela, o que você faz por você? Se você morresse hoje, nesse instante, aí você vai lá pro outro lado. Aí vai lá seu anjo de guarda, espírito guardião, seja lá o que você acredita. Vira pra você e fala assim, Nete, que bom que você voltou. Que legal, o que você fez de bom pra você? Aí você vira e fala assim, cozinhei pro meu marido, lavei, passei, dei a cesta básica na igreja. Ele fala, para, eu tô perguntando o que você fez de bom pra você. Você não tem o que responder. Então quer dizer que sua vida foi desperdiçada, foi jogada fora. Tudo que você fora. Tinha... Aí sim, aí a gente entra no campo da energia negativa, porque a pessoa ela começa a se autoflagelar dentro do e olha para trás e fala, não nada, agregou nada, não cresci como pessoa, como profissional, como mãe, nada, estaciona. É onde ficam aquelas pessoas amargas, mal amadas. Você pode ver que a maioria das pessoas, às vezes muito caridosas, que alguns vizinhos consideram muito bondosas, você vai encontrar todas elas internadas no Hospital do Câncer. Ai, meu Deus. Porque sabe o que é o câncer? O câncer é mágoa, rancor. O corpo grita. O corpo grita. O que o câncer ele faz? Ele te corrói, né? Ele multiplica as células e te corrói. Muito acelerado. Então, quer dizer, você está se corroendo por dentro. Você está fazendo um auto-suicídio. Por que a pessoa faz isso? Porque ela não viveu. Ela viveu pelo outro, jurando por Deus que alguém vai reconhecer que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa bacana, que ela é uma pessoa... Ninguém vai te reconhecer. Não viveu a própria vida, viveu a vida alheia. Ninguém vai te reconhecer se você não se reconhecer. Ai, que delícia, Cris. Olha, como a Cris é inteligente... Ela tem tanta coisa para passar para nós. Saiu totalmente fora do roteiro. Eu vou rasgar. Eu avisei. Não faça roteiro. Gente, é porque assim, ela é uma pessoa tão inteligente, tanta coisa para passar para nós. Eu queria que você passasse um pouquinho de cada coisa. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como você é uma mulher inteligente e você é taróloga, numeróloga, e ela é um mundo vasto de tanta magia, bruxa, estudo dos anjos, a arte dos anjos. Qual é o estudo de todos que você fala, poxa, realmente esse eu me encontrei? As minhas duas grandes paixões, numerologia e anjos. Aí você fala assim, bruxa, acredita em anjo? Eu era a pessoa que mais odiava anjo nesta vida. Você fala, anjo pra mim, porque anjo é do bem, todo mundo tem essa visão que anjo é bonitinho, as asas fofinhas. É porque eu tinha aquela visão do anjo como? Aquela coisinha fofinha, bonitinha, que ficava tocando harpa o dia inteiro, não tinha utilidade nenhuma. Né? Porque na verdade, anjo de guarda, o que é? É aquela assombração que fica atrás de você o dia inteiro, falando, não cai no buraco aqui, não faz isso aqui. É muito chato, não é? Você quer que seu marido fique o dia inteiro? Quando você ora pro seu anjo da guarda? Quando você ora para o anjo da guarda é uma outra história. Mas o anjo, como a gente conhece, ele não tem essa conotação. Porque ele é um guardião. Ele é um ser... Quando eu me apaixonei pelos anjos, eu me apaixonei através do estudo do pentagrama. Que é a estrela de 5 pontas, né? Certo. Que é um símbolo pagão de magia. Porque o pentagrama, a estrela de 5 pontas, ele é um símbolo anterior à cruz que a gente conhece. Né? A cruz cristã que a gente conhece. É milenar. Nossa, não tem uma data, né? Existe uma data. E quando eu comecei a estudar os anjos, quando foi me apresentado o estudo do pentagrama, que falou que tinha coligação com os anjos, eu já falei, não quero. Aí o professor começou a explicar como que era essa coligação dos anjos. Aí eu comecei a gostar da ideia. Porque tinha conotação com a natureza, porque tinha conotação com os elementos, tinha conotação com os cristais. Que são os 4 elementos. Os 4 elementos. Então, o arcanjo Miguel tinha ligação com o elemento fogo, tem ligação com o elemento fogo. Que perfeito. O arcanjo Gabriel tem ligação com o elemento água. O arcanjo Rafael tem a ligação com o elemento ar. Uriel. O arcanjo Uriel tem ligação com o elemento terra. Metatron tem ligação com o elemento éter. Então você tem, o ser humano é um pentagrama. Então nós temos os 5 elementos dentro do nosso corpo. Né? Perfeito. Você tem a água, né? 70% água. Você Verdade. tem a terra, que é óbvio. Seu corpo físico. Você tem o ar, que é a sua respiração. E você tem o fogo, que é o calor, a temperatura do seu corpo. E você tem o espírito, que é o próprio espírito que está dentro da carne. Então, quando eu comecei a entender melhor esse aspecto, eu comecei a trabalhar. E muita coisa na minha vida
muita coisa. A minha vida deu uma reviravolta através dos anjos. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu precisava tomar uma decisão muito complicada, eu chamei os anjos através de um caldeirão, né? E ela infelizmente não trouxe. Ela tinha o caldeirão mesmo de preparar magia, porções e tudo. Então eu fiz um ritual ao arcanjo Rafael na época. E pedi a Rafael que me desse a resposta. Eu precisava da resposta. Então eu fiz todo o ritual certinho, a invocação, e falei pra ele desta forma: eu peço a resposta em 72 horas. 72 horas você tem que dar uma resposta na minha vida. Nossa, que radical. Pode fazer o que... muda a minha vida. 72 horas eu quero uma resposta, eu quero uma mudança. Foram 46 horas exatamente. Eu estava fora do meu emprego. Minha vida deu uma reviravolta inteira. E tudo que eu construí até hoje, uma das respostas está em Rafael. Nossa. E aí, nessa coisa, né, porque foi uma mudança muito radical, era final de ano, agenda fechada, você não acha local para trabalhar, aquela confusão. Imagina. Uma semana depois, meio que caiu minha ficha. Aí eu pensei, acordei de manhã e falei assim, meu Deus, será que eu fiz uma besteira? Aí eu falei, pela deusa, eu acho que eu fiz nossa, eu acho que não deu certo, eu acho que eu fiz tudo errado, usei magia de forma negativa. Aí eu pensei, não pode ser. Eu fiquei naquele debate mental, né? Claro. Aí eu virei de novo pra Rafael e falei assim, me manda um sinal de que qualquer coisa, eu juro que eu fico um mês calada se você me mandar um sinal. Não peço mais nada. De que eu tô certo. Meu marido saiu de casa. E assim, cada arcanjo, ele tem angúrio, que são sinais. E um dos sinais de Rafael são pássaros, porque ele pertence ao elemento ar. Perfeito. Meu marido saiu de casa, daria 10 minutos ele voltou, todo duro. Eu falei, pronto, que fez alguma bobagem com a coluna. Ele tava com uma calopsita no ombro. Quando ele entrou dentro de casa com essa calopsita cantou tanto, mas tanto, tanto. Era o sinal. E ela pulou do ombro dele no meu ombro. Ai! Na hora eu falei assim, calou a minha boca. Tanto que a calopsita deu o nome de Rafinha, tá viva até hoje. Ai, que linda. Calei a minha boca na hora. E isso em vários momentos. O meu carro foi anjo. Fiz um ritual para arcanjo e comprei meu carro. E eu falei pra eles, ainda tem mais uma. Eu falei pra eles assim, eu não pago prestação de carro. Quem paga prestação de carro são vocês. Vocês que me deram, vocês que pagam. Sem brincadeira, já teve dias de eu falar assim, não vai dar pra pagar. Fala pra mim, que você citou número, mencionou carro. Na numerologia, por exemplo, eu quero comprar um carro. Eu posso usar a numerologia para a placa do carro? Eu vou saber se esse carro vai ser positivo ou negativo? A minha, na verdade, eu fiquei tão empolgada assim, porque eu falo assim, quem paga o meu carro é os anjos, e já tive momentos onde eu não tive, assim, realmente, falava assim, não, hoje não vai dar para pagar, e nos 45 minutos do segundo tempo, pá, e não atrasei a prestação até hoje. Não, tá tudo certinho. Mas assim, eu numeróloga, estudiosa, na empolgação, comprei um carro e não olhei a placa. Mas aí foi na vontade. À vontade. Gostei do carro. Eu já tinha determinado na minha vida o carro que eu queria, o modelo que eu queria, a cor que eu queria. Tanto que eu tive chances de comprar outro carro e não deu certo a negociação. E como bruxa, numeróloga, não viu? Não deu certo a negociação de outros carros. Acabei comprando naquele que eu tinha determinado mesmo pra minha vida. Não olhei. Aí um dia eu cismei de olhar. Porque o próprio carro, a própria chegada do carro na minha vida trouxe uma revolução. Quando eu olhei a placa do carro dava 16, que é a placa, que é a carta da torre do tarô, que ela fala sobre reestruturação de vida, um novo começo. Eu destruo aquilo, destruo o apego, destruo o meu ego e reconstruo um novo mundo pra mim. Então, quer dizer, foi exatamente o que ocorreu. Então eu digo assim, o universo é perfeito. Não existe erro. Eu também acho. Não existe. Vamos dar um exemplo? Eu vou pegar a placa, meu marido trocou de carro, lindo e maravilhoso. Vou pegar a placa do meu digníssimo. Que é? Pode falar daí, meu amor. Aqui o programa é ao vivo. 4993 18 20 21 12 21 21 25. Qual que é a letra? ETL. Vamos ver. ETL 523 5 5 10 10 35 35 dá um 8. É uma placa que traz equilíbrio. Olha! É uma placa que traz, quer dizer, uma placa que traz equilíbrio. O 3 fala sobre comunicação, fala sobre crescimento, fala sobre o momento onde ele começa a destravar a vida dele, onde ele começa ele mesmo a tomar o próprio, porque o carro é dele.
É certo? verdade. Então ele começa a ter um comando maior sobre a vida dele. Ele determinou que ele quer ter mais movimento, que ele quer ter mais liberdade e que ele quer se equilibrar tanto materialmente, como ele também está buscando um equilíbrio do espírito. Então é um momento do quê? Que ele está recebendo na vida dele tudo aquilo que ele plantou. 8 é a colheita. Ele está colhendo o que ele plantou. Que delícia. Então é algo que traz uma força. E começa, né? Porque começa com a letra E tem valor 5. Então o que acontece? O 5 ele fala de um momento de espiritualidade. Também está ligado ao pentagrama, também está ligado à fé. E também está ligado a algo onde a pessoa ela começa a se valorizar mais. Ele começa a refletir dentro dele para que ele se valorize mais. Perfeito. Ele está começando a aprender que ele não pode ajudar todo mundo. Que ele tem que dar um não aqui, outro não ali. E ele é muito disso, ele é muito bonzinho. Ele não gosta de falar, dificilmente ele fala não. Não. Então, só que com essa placa, ele vai começar a ficar um pouquinho mais ruim. Vai começar a ficar um pouquinho mais ruim. Só que com isso, ele vai descobrir que o dinheiro dele vai começar a parar na mão dele. Ele vai descobrir... Nossa, eu vou escrever na testa dele, não se preocupe. Não! Ele é ótimo. A hora que ele começar a descobrir o valor do não, ele vai ver que o dinheiro para na mão dele. E é impressionante como as organizações também estão fazendo isso nas empresas, na numerologia. Que ano você nasceu? 75. 75. É o apego que mata, né? Ele é o apego que mata. Bem material. É o apego. Não é o apego ao bem material. Na verdade, ele é apegado a pessoas, né? A pessoas que ele considera como... principalmente a pessoas que ele... Não é qualquer pessoa, não é assim. O negócio não é bagunçado, não. A pessoas que ele considera como da família, pessoas que ele considera dele, coisas dele. É verdade. Então o que acontece? Ele tem umas crises de depressão em questão material, sim, porque ele quer ter dinheiro, ele quer ter as coisas, ele quer fazer e ele não vê acontecer, ele não se sente valorizado pelas pessoas que estão à volta dele. Porque ele faz, ele ajuda, ele busca e ele não vê esse reconhecimento de volta. Ele fica revoltado, ele fica pé da vida. Mas com a placa 8 ele vai começar a usar mais a razão. Ele vai sair um pouco dessa emoção toda que ele tem e vai começar... Porque a própria vida está fazendo ele apanhar. Está fazendo ele perder muita coisa. Então ou ele vai mudar de atitude ou ele vai acabar... A vida vai mostrar para ele o caminho. E uma das coisas que a vida mostra, fora a perca material, tudo, é a própria doença mesmo. Te joga de cama. Por que joga de cama? Porque a pessoa ela inventa 1000 coisas para fazer para não pensar na vida dela. Para não pensar sobre ela. Então, o que acontece? Você vai lá e acaba caindo de cama. Porque de cama você é obrigado a refletir. Um dos exemplos impressionante. Um dos exemplos mais legais que tem dessa coisa de que você tem que refletir sobre a vida e a pessoa fugir de si mesma foi o Dinho Ouro Preto. Né? Ele estava num show lá em Minas e ele caiu do palanque, deu traumatismo craniano e ficou na UTI. Aí, quando ele estava já se recuperando, aí ele pegou e deu uma entrevista no Fantástico. Aí o cara perguntou assim, mas o que mudou realmente na sua vida com tudo isso? Aí ele virou e falou assim, olha, eu sabia que eu tinha que parar, eu sabia que tinha que tomar algumas atitudes na minha vida e eu não tomei. Então, quando eu fiquei acidentado, eu não podia mexer para um lado nem para o outro, só podia olhar para o teto. Ai, que situação. Então, conclusão, o que ele tinha que fazer? A única coisa que sobrou para ele foi pensar sobre a vida dele. Então ele começou a refletir sobre atitudes, sobre situações da vida dele. E junto a isso, ele não conseguia nem tocar uma coisa que ele fazia automático. Então ele teve que dar valor aos pequenos movimentos. Impressionante. Valor a pequenas coisas que a gente passa atropelando no dia a dia. É verdade, e não dá valor, porque você tem todos os dias, tá ali. Exatamente. Agora eu queria que você explicasse para mim um pouquinho sobre tarô. Nós estamos dando uma pincelada em cada item, porque assim, Cris, é muito assunto, o assunto é vasto, o programa é ao vivo, infelizmente é 1 hora apenas. Eu quero dar uma pequena pincelada em tudo, porque é muito vasto o assunto. Eu gostaria que você mencionasse os arcanos maiores e, por gentileza, mostrasse aqui para nós. Aqui? Isso. Mas ela pega aqui ou não? Pega. E você desse uma pincelada, seja assim... Na verdade, a palavra arcano, o tarô, ele significa a rota da vida, né? Certo. Então, quer dizer, o seu caminho de vida. Então, quando a gente fala em tarô,
A gente fala em mistério. A palavra arcano significa mistério. Então são 22 arcanos maiores que simbolizam os 22 caminhos de evolução do homem sobre a terra. Os 22 mistérios de Deus. São 22 os momentos onde Deus fala aos hebreus. Os momentos principais dos hebreus. E tem vários tipos de tarô? Tem vários, na verdade tem vários autores. Cada autor faz um desenho. O mais famoso é o tarô de Marsella, né? Mas independente do autor e de como ele pinta a figura, o número do arcano ele vai simbolizar a mesma coisa. O mago é início, papisa é intuição, a imperatriz é crescimento. Ele mostra o homem desde o momento que ele nasce até o momento que ele se liberta completamente, que é o louco. Então, quando você trabalha com o tarô, você trabalha com o mistério da vida. Ele é muito um aconselhamento, ele te mostra caminhos. Ele te mostra estradas por onde você pode trilhar. Aquilo que você pode fazer para melhorar a sua vida. Então, se uma pessoa me pergunta por que meu financeiro não está fluindo, ele vai me mostrar se o problema é a pessoa, se o problema é o ambiente, se o problema qual é a atitude dela que está fazendo com que aquilo não ande. Se a pessoa fala eu não tenho amor na minha vida, eu vou entender qual é o caminho do porquê que ela não tem amor na vida dela. E existe um tarô mais poderoso que outro? Não existe. Porque não fala, existe. né? Porque tem muita mídia caindo. Você tem na verdade o quê? É claro que você pode realizar feitiços com o tarô, mas isso é uma outra história. Mas você pode usar o tarô para o mal, você quer dizer? O que é bem e é mal? Eu volto a mesma pergunta. O que é o bem e o que é o mal? Verdade. O que é o bem e o que é o mal? Deus. Entendeu? Então assim, você tem feitiços que você pode realizar. Prejudicar alguém. Prejudicar alguém. Será que a pessoa não plantou aquilo? De novo a gente cai na mesma história. É aquela coisa, mandaram uma macumba pra mim, né? Macumba. Mas por quê? Aonde que você deu abertura? Aonde que você se largou pra você dar entrada naquela energia negativa, aquele feitiço? Mas não existe pessoas, Cris, desculpe-me, que você talvez não tenha feito nada. E a pessoa olha pra você e não gosta de você e joga aquela energia negativa sem você ter feito nada pra pessoa. Sim, tem muito disso. Mas aí eu te Isso digo, não seria má? Uma pessoa má? você pode olhar com um olhar dizendo que é uma maldade. Aí eu retorno novamente ao mesmo ponto. Quando você recebeu essa energia negativa, você teve que buscar algo para tirar essa energia negativa, você teve que batalhar, você teve que crescer. Aquela pessoa foi um instrumento de crescimento seu. E muitas vezes, a pessoa quando ela recebe um feitiço negativo, quando ela tem um casamento destruído, quando ela perde um emprego, alguma coisa por algum tipo de feitiço, quando você vai estudar um pouco mais profundo essa pessoa, você vai ver que muitas vezes ela tem uma espiritualidade latente, ela tem dons latentes, e ela não utiliza, ela não estuda, ela não trabalha. Como é que o universo vai virar para ela e falar assim, ô, sua anta, acorda? Alguém tem que fazer o serviço para ela acordar. Mas o que você planta, você colhe. Colhe, mas aí que não está. Não vem a cavalo. Tudo que você faz. Como que eu vou dizer que essa pessoa, se ela é um instrumento, somente um instrumento do universo, ela não vai pagar nada. Não paga. Você fala, impressionante. Eu preciso, depois eu vou anotar, porque ela vai passar o site, ela vai passar o telefone. É óbvio, porque aqui o assunto infelizmente é breve, mas a Cris tem muito quantas pra nos agregar. Pessoas você conhece que supostamente só fazem o mal e elas estão bem de vida? A gente tem N exemplos. Com certeza. Só que o problema é a criação que nós temos. A ideia que nossos pais, a Igreja Católica, que é a mais dominante, etc., nos coloca como bem e mal. Se você pegar a própria Bíblia e ler atentamente o Antigo Testamento, você fica arrepiado do que aquele povo fazia. E ninguém julga aquele povo com mal. Por quê? Hoje em dia, um umbandista, um candomblessista, ele vai matar, vai sacrificar lá, fazer a sua oferenda de um animal, tem lá o fundamento de cada religião, e existe milhões de gente condenando. Agora, lá no tempo dos hebreus, eles matavam cabrito, eles matavam bode, matavam touro, e ninguém falava nada. Uma pessoa mata a outra, e a maioria não fala nada, já virou serviço banal.
A respeitar o próximo, Agora, a cultura. Você vai às vezes sacrificar um animal, porque existe um fundamento ali e você é condenado. Como existem muitos religiosos aí, numa luta aí que eu participo coisas que têm diálogo interreligioso, movimentos de diálogo interreligioso, onde existem líderes que estão batalhando para poder terem seus templos abertos. E não estou falando só de sacerdotes umbandistas ou candomblecistas. Eu estou falando de sacerdotes mesmo, de bruxaria mesmo, porque nós somos condenados. A visão que se tem é o chapéu, é preto, é maldade, é costurar o nome na boca do sapo, é catar, dormir em cima do cemitério. Olha, Enes, né? N fantasias. Por isso que eu trouxe, volta a frisar, a Cris, para realmente ela tirar esse tabu e tirar um pouco. Você nem imagina como você me ajudou. Você tirou uma venda assim, sabe? Você sabe que até absurda. O século XV... Até o século XV não existiu o diabo? Por quê? O diabo foi uma criação. Nossa. Criaram uma igreja que criou o diabo. Por que os bruxos são condenados? Mas o diabo, Lúcifer, não é um anjo caído? Lúcifer é um anjo. Anjo não é diabo. E não é demônio. Ah, meu Deus. Demônio vem da palavra, demônio Tá. significa demos. Vem da raiz grega demos, que significa razão. Então, razão não combina com mal. Concorda? E o que são demônios? Os demônios, na verdade, eles são seres que atuam dentro do limiar da lei. Eles estão ali, a única coisa, eles não têm a linha do bem e do mal, como nós temos essa visão de bem e do mal. E ele tem essa permissão para atuar. Ele tem essa permissão. Deus não criou tudo? Ele fez tudo? Então, se ele quisesse que os demônios não existissem, ele ia lá e acabava com eles. Não é simples assim? Eu não quero essa barata. Eu não quero essa barata na minha casa. O que eu faço com a barata? Vou lá, pego o chinelo e puf, chinelo. Acabou a barata. Não é simples. Por que Deus não vai lá e acaba com eles? Será que não é para deixar balança? Para ter o equilíbrio. Para existir o equilíbrio. Ah, yes! Não tem como. Olha, Deus disse, faça-se a luz. Por que ele ia falar faça-se a luz? Porque ele é escuridão no fundo dele. Então ele disse que teria que haver luz, teria que haver a lucidez, teria que haver a consciência. O homem teria que despertar do seu estado negro, do seu estado de ignorância, para começar a entender, para começar a buscar a sabedoria, buscar o conhecimento. Quando a gente diz faça-se a luz, faça-se o conhecimento, faça-se o esclarecimento, faça-se a sabedoria. Busca a sabedoria. As pessoas que buscam dinheiro, as pessoas buscam materialidade, esquecem de pedir sabedoria, esquecem de pedir tudo. Poder, porque se eu tenho poder, Verdade. eu tenho sabedoria, eu tenho como buscar sucesso. dinheiro. Exatamente, é óbvio. Porque se esse tarô não der certo, aí eu faço dar certo com esse copo d'água. Se esse copo d'água não está me trazendo prosperidade, eu tenho sabedoria para saber lidar com essa caneta. Perfeito. Acabou. Perfeito. Não é isso? Simples assim. Vamos brincar um pouco do tarô? Diga. Eu queria que você jogasse um pouquinho. Eu devo estar, infelizmente, com problema. Não chegou para estar oferecendo, infelizmente, um mapa, mas nós vamos estar jogando. Eu queria que você jogasse em nome da Nete Salma, né? Meu nome é artístico. Como que está a minha vida artística? Vamos começar assim. Passa a data. Data. De Nascimento. hoje? Não, nascimento. 6/9/80. 6/9/80. Então você já vê, ó, só pelo dia que você nasceu, pelo ano que você nasceu, eu já sei que você tem um pé na bruxaria. Quando a gente fala um pé na bruxaria, a gente fala de um momento onde a pessoa ela trabalha muito forte a parte da intuição. Quer dizer, você vai ser uma pessoa que você vai trazer uma intuição muito forte, você vai trazer uma intuição muito elevada para as coisas que você está buscando dentro do seu caminho. Então, quer dizer, a partir do momento em que você começar a trabalhar isso como uma pessoa que ouve essa intuição, segue essa intuição, busca o seu caminho e trabalha o seu caminho, você vai observar que a sua vida ela começa a ir num momento de muito mais força e de muito mais luz. Então, quer dizer, dentro da kármica, você vive hoje um ano de 19, e o 19 ele vai dizer para você justamente assim: Nete, olha mais para você. Para de olhar para os outros. Para.
Por quê? O sol, que tá te representando este ano, pensa num domingo ensolarado. Adoro, olha a minha cor. Todo mundo vai pra praia, todo mundo vai passear, todo mundo... E quem tá dando aquela alegria, aquele momento, é o sol, correto? Quem olha o sol de frente? Quem olha... Você queima a retina, né? Verdade. Não é isso? O sol tá sozinho. Então, é um momento onde você é cercado de pessoas, é cercado de coisas, é cercado de um monte de situações, mas lá no fundo você está só. Por quê? Porque é o momento de você resgatar aquilo que você está lá atrás em você. As suas alegrias de infância, os seus prazeres, aquilo que te dá alegria real. É o momento de você ser criança esse ano. É isso que vai te trazer sucesso. É isso que vai te trazer um retorno. Por quê? Porque você está num momento onde você tem projetos, onde você quer direcionar esses projetos, você tem planos aí que você não comentou nem com o seu travesseiro, estão incutidos aí na sua cabeça, nem seu marido sabe de algumas coisas. Então só ali na sementinha. E esses projetos eles só vão dar certo a partir do momento que você começar a trabalhar este lado. Por quê? Porque a partir do final de julho, começo de agosto, a sua vida ela começa a dar uma reviravolta nesse sentido. Até lá as coisas andam muito lentamente, a passos lentos, devagar. Para quê? Você vai precisar ter paciência, você vai precisar ter prudência, você vai precisar aprender a se escutar mais, a ficar mais com você para que a coisa ocorra. Porque você está vindo principalmente desde o ano passado, o final do ano passado, ali no setembro, outubro do ano passado, você está vindo num momento de reestruturação. Você vem num momento onde você fala assim, eu preciso mudar um monte de coisa, eu preciso revirar um monte de coisa, eu preciso mudar a minha vida. É porque é isso que o ser humano busca, que é o crescimento profissional. Isso. Sempre. Nós sempre buscamos, e esse é o intuito também do programa Questão de Mulher, tá passando tudo isso que a Cris está mencionando, que para nós é uma honra ter você aqui conosco. Nós estamos quase terminando e passa rápido, porque você é comunicativa, eu também. E é uma... As pessoas que falam demais é complicado. Não, e outra coisa, eu quero que você passe, por gentileza, antes que eu esqueça, o seu site, o seu telefone, porque lá em casa, com certeza, muitas pessoas querem saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais do seu trabalho. Meu site é o www.crisgimenez, Gimenez com Z, né? www.crisgimenez.com. Mas colocar Cristiane Gimenez no Google, é só põe meu nome no Google que aparece, né? E o telefone é 3713-0058 e o celular é 8513-0477. 3713-0058 e 8513-0477. crisgimenez.com. Então, mas se colocar Cristiane Gimenez ou colocar numerologia kármica no Google, é a primeira página que aparece, já a minha. E como você passa tanta coisa vasta da numerologia, eu acho que todo ser humano deveria estudar um pouquinho a numerologia, porque ela ajuda. Por exemplo, eu tenho vícios. Sim. Através da numerologia eu consigo quebrar esses vícios. Você consegue transformar esses vícios, você consegue se entender. É como eu tô te falando, você traz uma energia da lua, que é uma energia de magia, uma energia de feitiço, tudo isso, já naturalmente, quer dizer, você nasce bruxa, você nasce com esse instinto de bruxaria, de feeling. Todo ser humano tem esse lado bruxo. Tem um lado de mediunidade, um lado de espiritualidade, mas cada um vai desenvolver por um lado. Cada um vai seguir um caminho dentro da espiritualidade. A espiritualidade não é uma coisa que tem um caminho só. Não, são vários caminhos que levam. É uma montanha. Você tem várias formas de chegar no cume. A minha forma não é a mais correta para mim. Não significa que é a correta para você. Você vai desenvolver dentro do seu patamar de desenvolvimento, dentro do seu patamar de consciência, você vai desenvolver um caminho para que você chegue ao cume também. Porque a religião, o que ela é? A palavra religião significa religare. Eu me religo ao divino, eu me religo a algo acima de mim. Eu me religo ao lado espiritual. E as bruxas? As bruxas se religam ao quê, principalmente? Ao lado da natureza. Então, nós trabalhamos muito o ciclo lunar, né? A lua é de muito comando. É uma religião, uma bruxaria? É uma religião. A religião da deusa, né? O nosso papel é muito feminino. Tem um Deus também. Tem um Deus. Tem um Deus. Nós temos o Deus e a deusa. Porque a gente trabalha com o quê? Com a dualidade. O feminino e o masculino.
Alguns bruxos vão dar preferência a fazer rituais com Deus. Outros, mas a maioria vai dar a preferência ao sagrado feminino. Ao sagrado, à mulher, à intuição, à força, à benevolência, à gravidez, à produção. E quando se fala, eu tenho sexto sentido, porque eu tenho o sexto sentido aranha, até brinco. Eu tenho esse sentido É a lua forte. que te dá é esse 18 que te dá essa linha de aranha aí. Essa coisa, né? É impressionante. Tem sim. Todo ser humano tem esse sentido. Alguns desenvolvem, outros não, outros vão desenvolver Fica mais, adormecido. outros ficam adormecidos, mas todos temos. A alma fala. Se você ficar em silêncio, se você está com uma grande dúvida, fique em silêncio. Desliga celular, desliga tudo e vai andar no parque, fique em silêncio. E os sonhos têm significado realmente? Tem. Os sonhos, eles podem ser premonitórios. Para nós que trabalhamos com essa linha de bruxaria ainda, eles dizem muita coisa, porque nós saímos do corpo. Todos nós saímos do corpo quando dormimos, né? E aí a gente vai visitar pessoas, a gente vai trabalhar no astral. Às vezes a gente acorda mais cansado do que quando foi dormir. Verdade. Né? E o corpo, às vezes, vem dolorido. Isso. Porque você trabalha do outro lado, apanha também lá do outro lado. Tem tudo, todo um lado. Então o sonho traz muito significado, ele traz muitas respostas. Muitas vezes você precisa de uma resposta, você dorme com aquela questão na cabeça. Quantas vezes a gente não acorda com a resposta, não é? Verdade. O programa Questão de Mulher é prova. Porque quando eu fui convidada pelo Petrúcio, nosso presidente, e o nome do seu programa? Veio em sonho. Questão de Mulher. Ficou esse nome gritando na minha cabeça um tempo, questão de mulher, questão de mulher. E se você observar à sua volta, tudo é uma questão de mulher. O que nós estamos fazendo é uma questão de mulher. Tá passando. E mesmo o homem, né, como diz o Ney Mato Grosso, tem um lado feminino, né? Tem um lado. Você sabe que mesmo eu tenho um programa na TV Espelho Mágico. Por favor, você pode anunciar. Aproveita, tenho deixa. Mesmo. Tem um programa toda segunda-feira às 15 horas, ao vivo também, na TV Espelho Mágico, chamado Universo Mágico. E o horário? Às 15 horas, ao vivo. Toda segunda-feira, às 15 horas, ao vivo, na TV Espelho Mágico. Das 15 às 16. É uma hora de programa também. E o nome do programa também veio assim. Eu tava desesperada. Que nome que eu coloco no programa? Fui dormir, aí veio Universo Mágico. Por quê? Porque a magia ela está contida no universo. Quando você está lá na sua cozinha fazendo comida, você está fazendo magia. Você está transformando um alimento. Por isso que você precisa colocar amor. Isso. O bolo não cresce. O bolo não cresce sem amor. É verdade. E quantas vezes você vai numa pessoa, às vezes que ela cozinha super bem e ela teve um dia péssimo, e você come aquela comida e vai pro banheiro, né? Porque a barriga não aguenta, dor de barriga, dá tudo. E quantas vezes a pessoa tá com raiva e você sente, né? Porque o seu organismo responde àquela energia que a pessoa colocou naquela comida. E é impressionante. Ou às vezes você está cozinhando, vem alguém com uma energia, você sente a energia. Sente. E realmente desanda. Já aconteceu, eu estava fazendo uma maionese uma vez e nunca desandou.